Meus queridos e amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém. É uma alegria estarmos na casa do Senhor, no dia do Senhor, porque nele nós vivemos, nós nos movemos, nós existimos. Tudo é por causa dele. Nossa gratidão a Deus pelo nosso pastor, pela sua família, pelo honrado convite de estarmos aqui nesta noite para sermos um instrumento para que Deus possa falar ao meu e ao seu coração. Quero convidá-los, já que estamos sobre os pés, para que façamos a leitura de um texto bíblico que se encontra no livro de Êxodo, capítulo de número 17. Nós vamos ler o versículo 1, o versículo de número 1 e 8, para ganharmos tempo, para que possamos estarmos meditando nessa palavra. Diz assim a palavra do Senhor: Depois, toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Versículo 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Vamos ler também o 16. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: O Senhor é a minha bandeira. Amém, irmãos? Amém. Podeis assentar, por favor? O livro do Êxodo, nós encontramos a libertação do povo hebreu do Egito. Aquilo que Deus havia falado para Moisés, para Abraão, quando o chamou e deu a promessa a ele de que a sua descendência herdaria ali a terra de Canaã, Deus revela que a sua descendência seria peregrina em uma terra estrangeira, que seria afligida, assolada, mas depois de 4 gerações, cerca de 400 anos, Deus visitaria o seu povo, libertaria o povo com mão forte. E nós vamos ver isso ocorrendo em Êxodo, Deus libertando o seu povo. Isso também nos prefigura também a nossa libertação, porque antes nós éramos escravos do pecado, estávamos sob o jugo de Satanás, mas Deus nos libertou através do sacrifício vicário de Cristo ali na cruz do Calvário. E nós entendemos que sem redenção não há comunhão com Deus. E nós estamos aqui diante dessa mesa, onde nesta noite, neste culto memorável, nós comemoramos a vitória que foi dada a cada um de nós ali na cruz do Calvário, onde Deus demonstra o seu amor para com todos nós, enviando o seu Filho amado Jesus Cristo, para que fizesse a morte e morte de cruz. E nós, estudando a palavra de Deus, nós vamos ver que a história de Israel tem muito simbolismo relacionado com a história da igreja. Israel está aqui peregrinando, rumo a Canaã, rumo a uma promessa. E a igreja também peregrina sobre a face da terra, aguardando a vinda do seu Senhor para que possa alcançar as mansões eternas, para viver eternamente ali com Ele. E quando o povo parte, saíram do Egito e estão peregrinando para a terra da promessa. E nós entendemos nesse primeiro versículo que nós lemos aqui,
Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim. Toda a comunidade. Embora nós encontramos aqui os 12 filhos de Jacó. Jacó teve 12 filhos, as 12 tribos. Cada tribo tinha a sua particularidade, tinha a sua individualidade dentro dessas casas. E não é diferente, meus irmãos, dentro da igreja. Nós fazemos parte do corpo de Cristo, onde Cristo, ele é a cabeça desse corpo. E cada um de nós somos membros desse corpo. E cada membro tem a sua importância, tem o seu lugar dentro desse corpo, para que Deus possa operar, para que Deus possa usar, para que a igreja venha a ser revestida, fortalecida e possa cumprir a sua missão aqui sobre a face da terra. E nós entendemos que nós somos uma só comunidade. Embora muitas diferenças em nosso meio, de gosto, de estética, de vestidura, nós vamos ver que cada um tem as suas preferências. Mas nós não podemos, meus irmãos, deixar que isso venha impedir a nossa comunhão, a nossa união com Cristo, de nós podermos viver em uma só fé, adorando um só Senhor e cumprindo o quê? O mandamento de Deus. É estarmos amando um aos outros. Porque a igreja, ela foi chamada para a comunhão, para que nós possamos comungar a fé, amor, a paz e a solidariedade um para com os outros. Então a dor de um é a dor do outro. A bênção que um recebe é a bênção do outro. Mas infelizmente há alguns que andam no nosso meio que não se alegra com a vitória do outro, que não se alegra com aquilo que Deus está fazendo. Meus irmãos, nós somos uma só família. Nós temos um só Pai. E se nós somos pai, nós somos irmãos. E se nós somos irmãos, nós temos que orar a Deus para que verdadeiramente nós possamos amar uns aos outros como Deus nos amou e possamos estar cumprindo a missão do Evangelho, que é ajudar um ao outro a caminhar para chegar ao céu. Porque se não tiver comunhão entre nós, não haverá bênção de Deus sobre as nossas vidas. Porque o salmista, ele expressa, lá no Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. União significa uma só. Nós somos um corpo, somos uma igreja. Alguns aparecem, mas outros aparentemente estão nos bastidores, mas Deus está usando ele na sua obra para que seja importante na funcionalidade da igreja. E quando nós aprendemos essa verdade, nós temos que entender que nós temos que andar em humildade um para com os outros, considerando o outro maior do que um aos outros. Porque se nós queremos ser grande, nós temos que servir aos outros, porque Jesus disse que o maior tem que servir o menor. Se alguém quer ser grande, ele precisa ser pequeno. É essa grandeza no reino de Deus. O maior é o que serve. E quando nós falamos sobre isso, meus irmãos, nós temos que ajudar um ao outro a caminhar na nossa caminhada rumo a Canaã, não derrubando ou levando o outro ao lado, mas segurando nas mãos para que possamos caminhar junto, mesmo que ele caminhe mais devagar, mais vagaroso, aprenda a caminhar de uma maneira vagarosa, para que o outro também possa te acompanhar, possa crescer na fé, na maturidade e no crescimento espiritual. Embora há hierarquia dentro da igreja, mas todos nós somos iguais. Não existe ninguém melhor do que ninguém, meus irmãos. Há aqueles que têm alguns talentos diferenciados, da qual Deus tem usado na sua casa e na sua obra, e nós temos que glorificar a Deus por isso, porque quem dera se todos tivessem as mesmas habilidades. Que coisa linda que seria. Então precisamos. Israel caminhava em uma só comunidade. Embora havia divergência, eles eram uma só congregação. E aqui nós somos um só povo, meus irmãos. A nossa esperança é o céu. A nossa esperança é a volta de Jesus.
E nós não podemos perder esse foco. Porque a palavra de Deus, ela nos orienta a que nós tenhamos paz uns com os outros. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Israel caminhava como uma congregação, como uma comunidade, embora houvesse a diversidade ali das tribos. E eles partiram do deserto de Sim pelas suas jornadas. A nossa jornada, ela é feita em ciclos. E nós temos que entender essa realidade. Na nossa caminhada aqui nessa terra, meus irmãos, existem estágios que nós atravessamos. A própria natureza nos ensina isso. Nós temos a lua com as suas facetas, lua nova, lua minguante, lua crescente. Nós temos as estações dos anos, primavera, outono, verão, inverno. Existem fases. E na nossa vida também há fases. Há momentos bons, há momentos difíceis. Há momentos em que há o sol, mas há momentos em que tudo fica cinzento. Há momentos em que é rosa, mas há momentos em que há espinho. Há momentos em que há paz, mas há momentos em que há guerra. Há momentos em que há tranquilidade, que há sossego, mas há momentos que há desespero, há tribulação. Mas eu quero dizer que em todos esses estágios, em todos esses momentos, Deus sempre estará presente para nos abençoar, para nos guiar, para nos levar pelo um caminho tranquilo, pelo um caminho de segurança, que nós possamos vencer essas diversidades. Não sei qual é a fase que você está passando, qual é o ciclo da sua caminhada, mas eu quero te dizer, se você for fiel, Deus te dará vitória em todas as suas batalhas, em todas as suas dificuldades, Ele será contigo para te fazer prosperar. Toda a congregação dos filhos de Israel partiram do deserto de Sim pela sua jornada, e agora eu acho isso aqui lindo. Segundo o mandamento do Senhor. Então eles andavam sobre orientação. A Bíblia diz que durante o dia Deus os guiava por uma coluna de nuvem. E durante a noite Deus os guiava por uma coluna de fogo. E eles, quando eles acampavam, eles só desmanchavam as suas barracas quando Deus os orientava para que eles estivessem marchando. E Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Nós temos que aprender, meus irmãos, a ouvir a voz de Deus, a ouvir os seus conselhos, para aprender o tempo de sair e o tempo de ficar, o tempo de partir e o tempo de estar sossegado. Porque em todas as coisas, Deus, Ele quer nos guiar, quer nos orientar na nossa caminhada, na nossa marcha. Porque Deus conhece todas as coisas. Deus conhece o oculto e o escondido. E se nós estivermos debaixo da sua vontade, nós não seremos surpreendidos diante das dificuldades que nós possamos encontrar na frente. Então Deus quer nos orientar em tudo. Mas eu não encontrei. Você precisa se encontrar. Você precisa se achar. Você precisa encontrar a perfeita e boa vontade de Deus para a sua vida. Porque a vontade de Deus é sempre boa e ela é sempre perfeita. Porém, na nossa caminhada, nós vamos encontrar alguns obstáculos que impedem de nós sermos abençoados e vitoriosos diante da caminhada. O primeiro inimigo que nós temos na nossa jornada de fé, na nossa caminhada, sabe quem é? Não é o diabo e não é o mundo.
O maior inimigo que nós temos está em nós mesmos. É a nossa ingratidão diante das adversidades e diante dos problemas que nós possamos encontrar no dia a dia. O povo, eles eram escravos ali no Egito. E durante os flagelos que Deus manifesta ali no Egito, as 10 pragas ou 10 pestes, eles não foram alcançados e não foram atingidos. Deus os guardou. E eles, quando saem, o texto diz que Deus despoja os egípcios. Eles saem com muitos bens daquele local. Diante do primeiro obstáculo que eles encontram, que é o Mar Vermelho, ou o Mar de Junco, nós vamos ver que eles se demonstram impacientes e ali eles murmuram contra Deus. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, Deus abre um caminho no meio do mar, para que eles atravessassem pé enxuto e pudessem cantar o cântico da vitória lá do outro lado. Porém, mesmo Deus estando com ele, a jornada, aparentemente, ela se torna difícil. Porque quando chegam em determinado local, eles vão encontrar água, só que a água, ela não era potável, não era própria para beber. E ele chama aquele lugar de Mara, que as águas eram amargas. Mas Deus revela a Moisés que Moisés deveria pegar uma árvore, um tronco, e jogar sobre as águas, que as águas seriam potáveis e as águas seriam próprias para beber. Isso nos remete à nossa história, que antes era uma história sem cor, uma história sem sabor, uma história sem brilho, uma história de amargura. Mas o madeiro, aquele que foi pendurado ali na cruz do Calvário, que morreu pelos nossos pecados, transformou a nossa vida, uma vida sem sabor para uma vida de alegria, de doçura, de paz, de esperança em Deus, nos restaurando. Eles tiveram essa experiência, aonde aquilo que era amargo, Deus tornou doce. Onde aquilo que não tinha sabor, Deus deu uma cor, deu um sabor para que eles pudessem beber. Mais na frente, Deus providencia o pão, o maná. O pão que desce do céu para que eles pudessem ser alimentados. Chega em determinado ponto da caminhada, eles se demonstram desejosos em voltar a comer a comida lá do Egito. As tranqueiras lá de trás, novamente vem à sua mente, aflora a sua mente, e eles pensam naquilo que era lá do mundo. Os desejos das coisas lá de trás. E Deus, na sua misericórdia, porque eles queriam comer carne, Deus manda as cordonizes. Então, diante da caminhada, meus irmãos, Deus se demonstra o Deus protetor, o Deus provedor, o Deus que abençoa, o Deus que manifesta a sua graça e o seu favor para com eles. Mas agora eles vão chegar a um local chamado Refidim. E isso vai nos assustar. Porque Refidim significa local de descanso. E parece que quando o povo descansa, meus irmãos, é onde entra a murmuração, é onde entra a impaciência, é onde entra a ingratidão. Deus dá a eles um local de descanso, um ponto de parada. Só que Deus havia cuidado dele, Deus lá de trás. E Deus continuaria cuidando até aquele momento. Porque Deus não desampara ninguém. Porém, eles se mostram impacientes. Novamente.
Isso é ingratidão, a raiz da ingratidão. Não reconheceram aquilo que Deus fez, aquilo que Deus estava fazendo em favor deles. Então eu não sei qual que é a sua dificuldade, qual é a sua problemática, o que você está passando. Mas eu quero te dizer, espere em Deus, que Deus levantará para te dar a vitória e para te fazer vencedor diante desse momento difícil que você está vivendo. Olhe para o seu passado, traga a sua memória. E veja o que Deus fez e o que Deus tem feito em prol da sua vida. Essa mesa é para lembrar, meus irmãos, que nós merecíamos a morte, estávamos condenados ao fogo do inferno, mas Deus, na sua infinita misericórdia, nos tirou do abismo, nos tirou da sepultura do inferno e nos trouxe para sentar diante da sua presença. Ele se mostra ingrato, impaciente pelo caminho. Então a impaciência leva ao desespero e à desesperança de não ter mais fé naquilo que Deus pode fazer. Eles caminhavam debaixo da promessa e diante de milagres. Deus já havia mostrado que Deus poderia dar água para que eles bebessem. E Jesus prometeu isso. Quem tiver sede, venha a mim e beba. Porque da água que Ele der, ninguém nunca mais terá sede. Porque essa água jorra para a vida eterna, jorra para a eternidade. E eles se levantam contra Moisés. Diz o texto: contendeu o povo com Moisés. Versículo 3, o povo murmurou. O que o povo estava dizendo? Deus não está mais no nosso meio. Deus nos trouxe. Deus fez com que você, Moisés, nos trouxesse a este deserto para morrer nós, os nossos filhos e o nosso gado. Olha a situação de desespero, de ingratidão para com Deus. Que Deus havia levado para matá-los. Mas eu quero dizer para você, você não vai morrer nesse deserto. Porque se Deus tem uma promessa de fazer que você venha chegar ao ponto final, você vai chegar, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele disse, se você for fiel, você vai chegar lá. Nem que seja arrastando, você chega. Deus te leva. Mas quando eles clamam, meus irmãos, porque há momentos na nossa vida em que nós não temos solução, nós não temos estratégia, nós ficamos totalmente desarmados diante de certas situações. Porque nós olhamos para a nossa insignificância, a nossa pequenez, e nós sabemos que nós nada podemos. Mas Moisés sabia quem pode fazer alguma coisa. O texto diz, meus irmãos, que Moisés estava quase sendo apedrejado. O apedrejamento era um meio de matar pessoas que eram malignas, pessoas que eram ímpias. Mas agora eles queriam matar Moisés porque faltou a água. Mas o texto diz que Moisés, ele vai clamar ao Senhor. Eu acho isso lindo porque Jeremias 33:3 diz, Deus falando, clama a mim que eu te responderei coisas grandes e firmes que tu não sabe. Então, em vez de murmurar, clame. Em vez de reclamar, ore. Em vez de ficar impaciente, peça a Deus que Deus vai se manifestar para operar na sua vida e operar na sua casa, na sua família. E quando eles clamam, meus irmãos, Deus fala para Moisés,
Até parece um cenário jurídico. Deus fala para Moisés, olha, pegais os anciões, os principais líderes do povo, e levai até a rocha, porque eu estarei diante da rocha, e você toque na rocha, que a rocha jorrará água. Interessante que tem 2 episódios, não confunda. Lá em Números 20 vai ter outro que Moisés vai falar com a rocha lá. Ô incrédulo, esse episódio aqui é outro. Não confunda com aquele. Então Moisés vai até a rocha e Deus vai operar um milagre. O que eu acho lindo, o que Paulo escrevendo aos Coríntios, lá no capítulo 10, Paulo diz que a rocha era Cristo. Então Jesus sempre vai ter água para saciar a nossa sede. Sempre vai ter água, meus irmãos, diante do nosso deserto que nós tivemos atravessando. Ele sempre entrará com providência para te dar o sustento para que você venha atravessar esse deserto. Primeiro inimigo está em nós mesmos. É a nossa impaciência, é a nossa ingratidão, é a nossa intolerância. Mas temos que olhar para Jesus e aprender com Ele, para que possamos sermos salvos e terem vitória diante das nossas dificuldades. Então, em Refidim, eles reclamam, e Deus entra com milagre. Só que agora, veio um segundo inimigo. E o inimigo agora vem de fora. Interessante que o inimigo aqui no versículo 8, ele é astuto, ele é sagaz, e ele não respeita limite e nem território. Eles estavam em Redifim, local de descanso. Deus havia operado um milagre, mas o inimigo vai invadir e entrar dentro das fronteiras de Israel. E vai trazer um grande estrago. Lá em Deuteronômio, o texto vai nos mostrar que os amalequitas, eles eram terríveis na batalha. Eles sempre procuravam estratégia para vir diante dos inimigos pela retaguarda, para matar as mulheres, matar crianças e matar aqueles que estavam debilitados. É por isso que lá na frente Deus vai dizer, olha, a guerra contra Amaleque, no caso aqui, é uma simbologia de Satanás. Será uma guerra para todo sempre. Porque ele, na sua imprudência, ele vai atacar no ponto fraco. Eu quero dizer para você que o inimigo das nossas vidas, o inimigo da nossa alma, ele não respeita lar, ele não respeita emprego, ele não respeita criança, ele não respeita idoso. Aonde ele encontra um lugar, ele vai tentar trazer destruição, tentar trazer morte. É isso que os amalequitas estão fazendo ali para Israel. Uma destruição enorme está acontecendo. Mas no versículo de número 9, Moisés vai dizer a Josué, escolheis, pois, homens, e saia a peleja. Sai a escolher. Deus está dizendo, meus irmãos, que covardes não entram nessa batalha. Que medrosos não faz parte desse time. Deus está chamando homens e mulheres corajosos, que estejam dispostos a lutar contra as hostes malignas do diabo, guardando a sua fé e usando a espada do Espírito, que é para atingir o inimigo no seu centro, para que ele venha sair em retirada. Escolheis, pois, homens, que saem à peleja. Eu quero dizer, meus irmãos, que a vitória dentro do seu lar, dentro da sua casa, depende do seu esforço que você vai fazer em se colocar diante daquele que é rei, daquele que é poderoso, para te dar força, para te dar estratégia, para te dar poder, para que você possa vencer o inimigo.
O inimigo entrou pela retaguarda, atacando as mulheres indefesas e as crianças. E Moisés vai dizer: para vencer esse exército, precisa de alguém que tenha coragem para ir no campo de batalha. Porque eu vou subir para o monte, e vou estar no monte da oração. E nós vamos entender nesse texto aqui, meus irmãos, que o trabalho de equipe é necessário para que o inimigo seja derrotado. Quando fala trabalho em equipe aqui, está dizendo a comunhão. Tem que estar em comunhão, porque aonde não há comunhão, não haverá a bênção de Deus, e o inimigo vai trazer estrago muito grande aonde não há comunhão. Porque quem não tem comunhão embaixo, não consegue ter comunhão em cima. Porque a comunhão começa aqui, entre nós que somos a mesma família, somos o mesmo povo que queremos entrar no céu. Se não houver comunhão entre nós, não haverá como vencermos os nossos inimigos. Glória a Deus. Mas eles se unem em um propósito. Interessante, quando Moisés está no monte, orando, chega em determinado momento que as suas mãos cansam, estão levantadas. E quando as suas mãos, ela desce, os amalequitas estão vencendo a batalha. Mas quando ele consegue levantar as mãos, o povo de Deus caminha. Eu quero te dizer, meus irmãos, não perca o hábito da oração. Não perca o hábito da devoção, de estar buscando a Deus, porque Deus se alegra em relacionar contigo, em ouvir a sua voz, em estar ali no seu cantinho, na sua intimidade. Interessante, meus irmãos, não que seja desnecessário a batalha. A batalha é necessária àqueles que estão na frente da batalha, mas a vitória ganha no poder da oração. No poder da oração. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Se nós orarmos, se nós clamarmos, meus irmãos, o céu ele se move, a terra ela treme, e o povo de Deus vai ter vitória contra os seus inimigos. E Deus manda Moisés: escreve isso em memória. Isso precisa ser lembrado. Isso precisa ser falado. Isso precisa ser transmitido, para que o povo entenda. E Moisés, ele levanta um altar. Eu acho lindo que nesse altar, ele levanta um memorial, uma bandeira, dizendo que Jeová é a nossa bandeira. Ele está dizendo: é Jeová que garante a nossa vitória. É Jeová que garante o nosso sucesso. É Ele que vai nos garantir de chegarmos ao final e alcançarmos a coroa da vida, da qual Ele dará a cada um daqueles que amam a sua vinda. Então, na nossa trajetória, nós temos inimigos a ser vencido. Se você não vencer o seu próprio ego, a sua própria natureza, você não vencerá o segundo. Então depende, primeiramente, de você, a continuar confiando em Deus. Confia nele, espera nele, porque Deus manifestará de uma maneira poderosa para te fazer vencer diante das suas diversidades, diante do teu deserto que você está passando. É essa palavra que Deus colocou em meu coração. Você está caminhando, mas é necessário que você não perca Jesus da sua vista. O escritor aos Hebreus diz que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Não perca o alvo, não perca Jesus de vista, porque Ele te garantirá a vitória em todo o caminho que você passar.
Aleluia. Glória a Deus. Esse é um culto de Santa Ceia. E eu quero perguntar se há alguém que adentrou a esta casa, que ainda não se decidiu, mas que nesta noite quer aceitar Jesus como seu guia, como seu Senhor, como Salvador da sua vida, para que Ele possa dirigir os seus passos, para que Ele possa te guardar pelos caminhos que você possa andar. Aonde está alguém que ainda não decidiu? Mas Jesus te chama, porque Ele quer caminhar contigo, quer ser teu amigo e também o teu Senhor. Hoje é um dia aceitável. Não sei como é que está a sua caminhada, mas eu quero dizer, há esperança para ti. Porque se Deus estiver dirigindo, se Deus estiver contigo, você encontrará vitória diante da sua caminhada. Já que não tem nenhuma alma nesta noite para o Senhor Jesus, eu vou encerrar aqui a minha participação nesse culto, e que o Espírito Santo continue trabalhando na tua, na minha, na nossa vida, para que possamos compreender sempre a boa e perfeita vontade de Deus, para que possamos ter vitória diante da nossa caminhada.